Boa tarde, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal que traz mais do que dicas, mas verdadeiras mini mentorias para melhorar o negócio que você já tem ou quer iniciar aquele projeto de empreendimento, aspirante em empreendedorismo. Pois é, o nosso programa, que vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Universitária, traz para você possibilidades de insights, de histórias de superação, dicas assim incríveis e primordiais para quem sabe serem gatilhos interessantes para que você possa construir algo ou repensar sobre algo, ressignificar, quem sabe até uma trajetória. Hoje no nosso programa nós vamos conversar com a Sara Pereira Fernandes, administradora, MBA em Gestão Empresarial e auditora líder de sistemas de gestão integrados. Com mais de 20 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais, ela acumulou experiência em gestão de pessoas, qualidade, segurança e meio ambiente. Ela é especialista em normas ISO e em programas de desenvolvimento de talentos, liderança e cultura organizacional. Hoje é sócia da Vincular, que é uma empresa que apoia negócios na construção de sistemas de gestão sustentáveis e de equipes mais preparadas para os desafios atuais. Então, gente, antes de começar, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Dizer para você que se você tiver dicas, sugestões, críticas, elogios, pode mandar no nosso e-mail, empreendedoremaçãomoc@gmail.com. Falar que você pode me seguir lá no meu Instagram, Ariane Galdino _Reinventa. Lá tem dicas sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina. Lá eu compartilho sobre eventos que estão acontecendo na cidade ou acontecerão. E além do mais, você fica por dentro da programação também do nosso programa do Empreendedor em Ação. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao apoio cultural aqui do Empreendedor em Ação e também da Rádio Universitária, que é o Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Crijoias, a Classic Men's Club e a Fadenor. O apoio dessas empresas é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. E se você quiser ser um apoiador cultural, pode me chamar aí no meu @Ariane Galdino _Reinventa, ou pode também me chamar no e-mail, empreendedoremasãomoc@gmail.com. A gente manda proposta, portfólio, sem compromisso, dá uma olhada e quem sabe você vira um apoiador aqui do nosso programa. Mas sem mais delongas, Sara, seja muito bem-vinda ao nosso Empreendedor em Ação. Muito obrigada, Ariane. Grande alegria para mim estar aqui, o Empreendedor em Ação, falando um pouquinho para vocês dessa minha trajetória, dessa minha vivência, né, e falando das minhas grandes paixões, que são gestão de pessoas e gestão de processos. Vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai colaborar com muita gente, viu, Sara? Eu queria que você falasse pra gente como que surgiu a Vincular e, assim, de que forma que sua bagagem profissional, essas empresas grandes que você, né, já atuou e atua, influenciam na criação de soluções adaptadas para pequenas e médias organizações, porque tem uma diferença, né, Sara? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você e aí você conta para nós essa trajetória para chegar aí nesse surgimento da Vincular. Sim, minha trajetória começou há mais de 20 anos, né? Comecei, assim, que eu iniciei o curso de administração, eu já me engajei em estágios, comecei na empresa júnior e consegui o meu primeiro estágio em uma empresa multinacional aqui da região. E comecei na área de qualidade, né? E nessa empresa comecei a desenvolver qualidade, comecei a desenvolver também meio ambiente e trabalhei também na área de recursos humanos. Ela estava passando por uma transformação cultural também, que ela era uma empresa nacional e foi adquirida por uma multinacional. E aí, nesse processo, eu consegui trabalhar com essas 3 áreas. E aí, neste momento, eu conheci a minha sócia Laura, que também veio trabalhar nessa empresa, e a gente começou a trabalhar junto. Então, há muitos anos atrás. E aí, depois, nós, nos separamos, eu continuei nessa empresa, ela foi para outra empresa, depois eu fui para a mesma empresa, né, uma multinacional aqui também, né, da região, e lá eu fiquei por 11 anos também trabalhando na área de qualidade, mas trabalhando também com gestão de treinamentos, desenvolvimento de pessoas, meio ambiente. E aí nesse reencontro nosso, a gente sempre falava assim, nossa, tem tanta coisa boa aqui, né, tem tanta coisa legal, a gente tem acesso a tanta metodologia, a tantos processos interessantes. Por que a gente não pensa, né, um dia trazer isso para mais empresas? E aí nós começamos a pensar nesse sonho, né? Começamos a criar na nossa cabeça, lá desejar.
E aí nós nos separamos também, a Laura ela se voltou mais para a área educacional, eu continuei em empresas, né, permaneci nessa empresa, depois mudei. E algum tempo atrás, né, há 3 anos atrás, eu estava passando por uma mudança, né, na minha trajetória, queria outras coisas, e a gente voltou a conversar e decidimos que era o momento certo da gente pensar em empreender. E aí ela já tinha, na verdade, essa empresa, né, esse CNPJ criada há 10 anos, ela prestava alguns serviços na área de gestão de pessoas, mas a gente falou, não, agora a gente vai realmente fazer acontecer. E aí, há 3 anos, nós estamos juntas trazendo essa proposta de mudança, né, dessa expertise, desse conhecimento que a gente tem ao longo de 20 anos nessas grandes empresas, né, trabalhei por mais de 20 anos em indústrias multinacionais aqui da região, e ela também trabalhou nessas empresas, mas também trabalhou na área educacional, também atuou com outros projetos, e a gente está há 3 anos aí trabalhando juntas. E essa visão é muito importante, porque a gente quer e a gente está vendo isso acontecer, a gente consegue trazer tudo isso, porque as pessoas têm essa imagem, mas isso você fez lá naquela empresa que você trabalhou, que era uma multinacional enorme, a maior do mundo. Mas tem condições, você pega, né, alguns processos né? E você consegue trazer para a realidade da empresa. Talvez você não tenha um processo tão complexo, mas você vai trazer soluções mais simples, né, de uma metodologia que tem 10 etapas, você pode trazer 2 etapas para uma pequena empresa. Depende da dor que ela está passando ali naquele momento. E a partir do momento que a gente implementa aquelas 2, você pode ter necessidade da 3ª, da 4ª, e aí a empresa vai crescendo e vai ampliando, né, essa área de atuação. Você sabe, Sara, que quando eu comecei a trabalhar na minha empresa, né, na Crijóias, eu sempre olhei para ela como uma empresa grande e nós éramos 3. Eu, uma gerente e uma vendedora. É esse o pensamento. Então eu sempre olhei para ela como uma empresa grande, tipo assim, departamentalizada, não no sentido de você verticalizar, né, e fazer com que a comunicação fosse burocrática ou difícil, mas no sentido de organização mesmo, de criação de processos. E eu acho que isso me ajudou lá no início a fazer com que a minha empresa hoje chegasse no pé em que ela está, no nível de organização e tudo. A gente vai em muita feira, vai em muito evento, conversa com joalheiro do Brasil todo, vai nesses shoppings visitar para entender como que as joalherias organizam suas vitrines, como é que elas estão atendendo e tudo. E você sabe, a gente não perde para nenhuma. Exatamente, com certeza, eu conheço lá, não perde mesmo não. Então eu acho que isso é importante mesmo. Agora sim, a Vincular, ela apoia as empresas na implementação de certificações internacionais, né? Isso. E além do selo em si, o que muda no dia a dia do negócio que passa por esse processo, mas passa por esse processo de uma forma assim, bem feita, né? Bem equilibrada, com processos bem formalizados. Olha, Ariana, assim, o selo é importante, a gente não pode negar isso. Ter uma certificação na parede é importante, né? Você ter o documento, a formalização. Mas a certificação, ela vai muito além disso, né? É uma mudança cultural, é uma mudança nos processos, é uma mudança de como a empresa se enxerga, né? E como traz essas melhorias para o seu dia a dia, para a sua rotina. Então, não é só, né? E a gente tem esses casos, né? Principalmente hoje aqui na região, está tendo esse movimento das pessoas se preocuparem com a certificação, porque a gente está vendo, né, chegando grandes empresas, né, tanto multinacionais como nacionais aqui, e expansão, várias estão em expansão, e hoje em dia, né, a gente participou de um evento da Conexão Industrial na semana passada, e isso tem sido muito falado, né, na hora de fornecer, qual que é o diferencial que nós aqui da região temos. Então, às vezes a gente perde, né, porque outras empresas de outras regiões chegam aqui com certificados, com um sistema mais estruturado, e aí a gente vê as pessoas hoje procurando, mas fala assim, eu tive um cliente que ele falou assim, você me vende aquele papel para eu colocar na parede? Aí eu falei assim, não é assim, né? Tem todo um processo, a gente vai ter que mudar. Toda a sua parte de rotina, nós vamos ter que melhorar os seus processos, nós vamos ter que mudar a mentalidade das pessoas, nós vamos ter que trabalhar focado em resultados. Então, as pessoas vão se notando que há uma diferença. Então, muda a rotina, muda o processo, muda o comportamento e os resultados vêm.
E aí, na hora que eles começam a ver esses resultados aparecendo, em qualidade, né, em questão de meio ambiente, porque meio ambiente é um bom negócio também, gera lucro para a empresa. Se você começar a reduzir, né, a não ter desperdícios. Isso tudo envolve a saúde, segurança do trabalhador, né? A gente sabe que hoje está sendo muito falado, está aí a revisão da norma NR1, né? E aí as pessoas conseguem enxergar. Não, isso está trazendo muito benefício. Então, é uma mudança, principalmente nos empresários, nos líderes das empresas, né? Que enxergam, né, mais como uma burocracia, mas na verdade não é. São melhorias, né? O foco da ISO é melhoria contínua. Então, a gente melhorar um pouco a cada dia para a gente conseguir cada vez mais resultados melhores. E é uma grande oportunidade de negócio. Você me falou, a gente já falou assim, né, que a gente consegue transplantar, né, digamos assim, ou replicar, que seja, o que é trabalhado em grandes empresas para pequenas e médias empresas. Exatamente. Agora, assim, quais são os tem gargalo, não sei. Ou não tem gargalo? Não, Oriana, é fácil, não é gargalo não. Tem desafio aí. Você fala assim, não, isso aqui é um desafio que a gente enfrentou, nós criamos uma estratégia, hoje é mais fácil passar por isso aqui. Ou ainda é desafiador porque você tem que lidar com pessoas e com a questão de certa maneira, de convencimento dessas pessoas para que elas compreendam o valor do processo. Às vezes não é nem o resultado, porque o resultado vem, né, Sara? Mas é passar por aquele processo para que o resultado aconteça, né? Isso. Bom, tem a questão da resistência, né? A gente enfrenta em qualquer mudança que a gente quer fazer nas empresas, independente da área, a gente tem resistência das pessoas, no sentido que você está saindo ali, de certa forma, da sua zona de conforto, né? Eu faço ali todos os dias daquele jeito, a gente escuta muito, mas eu sempre fiz assim, escuta mesmo dos donos, né, dos negócios, dos empresários, dos líderes e das próprias equipes. Aí você tem que parar, pensar e criar estratégias de mostrar. Não, mas espera aí, você sempre fez assim, mas a gente está querendo dar um passo, a gente quer vender mais, a gente quer atingir um mercado maior, a gente quer uma certificação, a gente quer ser fornecedor hoje da Novo Norte, que a gente quer ser fornecedor da Eurofarm. Então, para a gente conseguir, nós vamos ter que mudar, a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa. E aí é um trabalho, né, de convencimento dia a dia, mostrando. Empresário, a gente tem que mostrar muito número, né? O empresário trabalha com número. Então, você adora dinheiro. Exato, todo mundo. Eu também adoro dinheiro. Quem não gosta, mas a gente tem que mostrar esses ganhos. Claro, tem uns que não são tão rápidos, né? A resposta não vem tão rápida, mas aí você mostra para ele que a longo prazo, a média, tem que fazer um plano. O que a gente consegue atingir a curto, a médio e a longo prazo? Né? Quais as mudanças que a gente vai ter? E o que isso impacta? Porque talvez uma mudança de comportamento, alguma mudança em alguma rotina, a gente não vai trazer um lucro rápido. Mas a gente tem que mostrar, olha, mas aí em um ano nós vamos conseguir atingir esse resultado. Tem que ter metas muito bem estabelecidas. As pessoas têm que saber as metas. O que eu tenho que fazer? Né? Qual que é a minha meta? As pessoas têm que saber isso. E a gente vê hoje muito assim, pessoas trabalham, mas perguntam, você sabe qual que é a sua meta? Não, eu estou trabalhando aqui. E mesmo porque tem uma diferença, né, Sara, de meta para objetivo para tarefa. Exatamente. Então, quando a gente entende essa diferença também, fica mais fácil, né? Qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha tarefa. Exatamente. E aí você consegue, inclusive, a partir disso, trabalhar um planejamento mesmo, em que você linka as pessoas a cada tarefa, né? Quanto tempo aquela tarefa tem que ser realizada, você cria os prazos, não é isso? Né? A gente cria, né, como você falou, os objetivos, depois a gente vem para as metas a gente tem que ter ações responsáveis, prazos, e a gente tem que ter o acompanhamento, né, também, porque às vezes as pessoas até criam, a gente vê empresas que criam um planejamento estratégico, né, e aí a partir desse planejamento estratégico, eles até fazem um objetivo, sabe, um quadro bem bonito, mas aí você vai olhar lá e fala assim, mas a última vez que você acompanhou aqui, tem 3 meses que você não faz o acompanhamento. Aí ele fala assim, mas tá rotina, tá difícil, então você vê que a coisa não anda. E aí fala, não planejei direito. Talvez ele planejou direito, ele só não tá conseguindo fazer esse acompanhamento. Executar também, né? Executar e acompanhar, porque de repente aquilo que a gente planejou precisa de ajustes. Nós estamos indo no caminho certo? Ou não, precisamos ajustar a rota ali naquele momento. Então, se esse acompanhamento ele não for contínuo, provavelmente a gente não vai conseguir
atingir a meta que a gente estipulou, porque a gente está indo, o barco está indo. Onde que ele está me levando, eu não sei. E a gente tem que estar periodicamente olhando, tá? Nós estamos alcançando? É isso, é um passo a passo? Então, assim, e às vezes as pessoas também estabelecem metas muito ambiciosas, inalcançáveis, e a gente tem que trabalhar também com a meta SMART, aquela meta que realmente ela é, né, alcançável dentro daquele período de tempo, ela é inteligente, todas as pessoas entenderam, né? Porque a gente tem um objetivo final, mas talvez a gente tenha que dividir isso em etapas para a gente conseguir chegar lá. É um passo de cada vez. E às vezes as pessoas não têm esse cenário todo e querem fazer. Hoje a gente vê as pessoas muito no operacional no sentido de, não, nós temos que vender mais, então vamos fazer, vamos vender. Mas não é assim. Quanto que eu tenho que vender mais esse ano? Quanto que eu tenho que vender mais o ano que vem para eu conseguir em 5 anos atingir a minha meta? Né? E quando a gente se abre para isso, a gente se abre para o processo de inovação. Exatamente. Né, Sara? Que é necessário. Nós, empreendedores, nós não podemos, né, continuar com essa visão de que do jeito que a gente empreende hoje, era como a gente empreendia 5 anos atrás. Eu estou falando 5 anos atrás porque veio pandemia. Exatamente. Muda muita coisa, muda o tempo todo. Né? Muda a visão das pessoas. Hoje a gente tem um cenário diferente. Vamos pensar aqui na nossa região, há 5 anos atrás tinha a questão da pandemia, mas hoje também a gente tem a questão da gente estar se tornando um polo farmacêutico, né? E aí estão vindo muitas empresas para prestar serviço. Então, está mudando o nosso cenário. O cenário, né, de empresas de Montes Claros hoje está bem diferente. Hoje, ainda bem, e é muito bem-vindo, a gente tem vários movimentos também de apoio aos empresários que a gente também não via há 5 anos atrás, ou eram mais tímidos, né? Então, tudo isso vai mudando para conseguir trazer, né, todos esses benefícios, ou essa assistência, ou uma forma da gente conseguir enxergar melhor o problema e enxergar mais possibilidades. É isso aí. Ô Sara, e você construiu uma carreira sólida em gestão de qualidade, né, de segurança, de meio ambiente. A gente falou um pouco sobre isso aqui. O que levou você a associar esse olhar técnico à gestão de pessoas dentro da Vincular? Bom, né, o que é importante a gente falar? Todos os processos da empresa, elas não funcionam se não tiverem as pessoas, se as pessoas não estiverem engajadas. Então, foi esse olhar de que, né, a gente pode ter o procedimento perfeito, a norma perfeita, a gente estabeleceu tudo corretamente, fez um estudo, né, e essa é a melhor forma de fazer aqui das nossas atividades, das rotinas da minha empresa, mas se as pessoas não estão envolvidas, se as pessoas não entendem o porquê delas estarem fazendo aquela atividade, qual é a importância, né, qual que é a participação delas naquele processo, elas não vão engajar. Você pode ter o melhor procedimento do mundo, mas você não vai conseguir implementar. Você não vai conseguir dar continuidade. Então, as pessoas, né, gestão de pessoas trabalha junto com gestão de projetos. A gente trabalha lado a lado. Então, a nossa visão, na visão da Vincular, né, e as nossas metodologias são voltadas para isso, é para a gente melhorar os processos, mas também desenvolver as pessoas para trabalharem juntas, né, com um objetivo comum. Porque não adianta, se você também só investe em pessoas e não melhora os seus processos, é difícil, é mais difícil da coisa andar. Mas se você também investe em processos, não investe nas pessoas, também vai ter o mesmo problema. Então a gente acredita, né, a nossa filosofia que tem que andar junto, né? Trabalhar pessoas, mas também trabalhar os processos, melhorias nos dois. Aí o conhecimento, ele assim, quando você abre uma porta, né, aquilo ali com o tempo vai virando uma comporta. Pronto, Paulo, já agora criei um slogan, entendeu? Quando você abre uma porta para o conhecimento, logo isso se torna uma comporta. Vou adotar, gostei. E aí a gente consegue, porque abre, né? É como se você estivesse com um véu diante dos olhos, de repente você tira o véu diante dos olhos. Acho que todo empreendedor, ele tem que estar aberto para esse processo, né? De se abrir para o conhecimento e não só para ele, né? Porque tem que ser algo democrático dentro do negócio. Se o negócio tem 2, tem 3 pessoas, não interessa. Abra o véu do conhecimento para todos que estão envolvidos, né, Sara? Faz sentido. Como auditora líder de sistemas de gestão, quais que são os maiores desafios, os maiores obstáculos que as empresas enfrentam para implantar e para manter essa certificação ISO de forma resistente? Você disse que um cliente falou assim, me vende aquele papel lá. A gente entende que não tem como vender. Né? Tem que passar por todo o processo e tudo. Mas assim,
explicando para que o nosso ouvinte, né, possa compreender aí imageticamente esse processo todo, essas etapas, né? Quais são os obstáculos, assim, que você entende que realmente podem, se não ultrapassados, impedir até que o negócio consiga manter uma certificação de forma consistente? Sim. Bom, a princípio, né, a gente tem... Porque para implementação existem várias etapas, né? E rapidamente explicando assim para as pessoas terem um entendimento. Nós temos 4 maiores etapas para a implementação. Primeiro, a gente faz um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Né? A gente tem a norma que tem os requisitos, né? Dependendo da norma, pode ser de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança, e a gente avalia se a empresa, né, atende a algum daqueles requisitos. Só para tirar um retrato, né, de como que ela está ali naquele momento. Né? Atende, não atende, quais requisitos que podem estar atendidos parcialmente, tem uns que não, outros que já atendem. Então a gente tira esse retrato e a partir disso a gente constrói um plano de ação, né, que é a segunda etapa, que a gente implementa todos esses gaps, né, a gente trabalha nesses gaps e implementa todas as ações para a gente sanar esses problemas. E após essa implementação, a gente tem uma auditoria interna que é feita pela consultoria junto com a própria empresa para avaliar, né, daquele ponto inicial, depois da implementação, o que nós já finalizamos, tem mais alguma coisa que precisa de melhoria e, por fim, a gente tem a auditoria de certificação, que aí existe uma empresa específica que faz a certificação. Existem várias empresas hoje que são, né, certificadas pelo Inmetro para fazer essa certificação. E aí, só após essa certificação, a gente tem, né, a emissão do certificado, se a empresa, né, passar por todos os requisitos, se ela for aprovada. E aí, neste processo, a gente tem, né, algumas resistências, né? Por exemplo, essa mudança, né? Tem muita coisa que muda. Então, essa resistência à mudança, ela acontece desde as equipes, como eu falei, até a liderança. Então, o que isso vai trazer de novo? O que isso vai melhorar? Então, no dia a dia a gente começa a trabalhar isso, né? E sair dessa mentalidade também, que é só um certificado, né? Que são ações que a gente vai ter que tomar ao longo do tempo. Então, são algumas das dificuldades que a gente tem. E uma que é uma principal, assim, que a gente vê como tanto para apoiar como também para dificultar o processo, é o apoio da liderança, né? Porque hoje as normas, elas são construídas com a liderança estando à frente, né? De tudo, de todos os processos. É o comprometimento da liderança que chama. Então, ela tá, né, a norma, ela é trabalhada no ciclo PDCA, né, de planejar, né, agir, controlar, ter ações corretivas, mas quem está no centro, quem comanda, né, todo o sistema é a liderança. Então, se a liderança não for efetiva, provavelmente a gente não vai conseguir ter um resultado que a gente espera, porque também o sistema, ele pode ser implementado da melhor forma, mas também ele pode ser implementado, né, com um sistema não tão bem estruturado. Mas a participação da liderança é primordial nesse processo. Então a gente vai chegar num ponto que é importante a gente falar, que é a transformação cultural dentro do negócio, né? Então a gente precisa trabalhar a cultura organizacional do negócio, e é lógico, porque assim, eu vejo muito isso, às vezes eu vou em muito evento, sempre falo isso aqui, né? Eu vou em muito evento, em muitos lugares, com muitos empreendedores, faço muita conexão. E às vezes eu escuto muita coisa. Eu escuto muito empreendedor, assim, que ele enxerga o caminho para inovar dentro do negócio dele, e ele até agarra determinadas ferramentas, mas ele não consegue desenvolver isso. Porque não adianta só ele ter essa visão, né? Muitas vezes ele tem a visão, ele quer que a coisa aconteça dentro do negócio, mas ele não consegue colaborar de maneira que seja aberto mesmo, né, Sara, para abraçar Sim. aquilo, porque vai gerar desgaste, não Sim. tem para onde correr disso. E aí como é que sua experiência ela envolve, né, transformação cultural e gestão de mudanças? Eu achei fantástico essa questão da gestão de mudanças. Eu acho interessante pensar, refletir acerca disso. Mas na prática, como que é alinhar esses processos técnicos e comportamentos humanos dentro de uma organização? A gente já entendeu que a liderança, ela é importante Sim. e ela faz sentido. Claro. Mas no processo organizacional ali, como é que isso pode ser implementado? Sim. A gestão
a gestão da mudança é importantíssimo para as empresas que querem inovar, né? E aí o que a gente viu, né? Eu participei de 2 empresas de uma transformação cultural e a gente viu a importância de fazer essa gestão. Por quê? Né, a última empresa que eu trabalhei, e eu me foquei muito nisso, né, me especializei, fiz cursos em gestão de mudanças, porque o que acontecia? Gente, eu também quero fazer um curso de gestão de mudanças. É muito interessante, é muito interessante. Adorei. Tem toda uma metodologia, mas o que acontece? Aí vem da necessidade, né? Não foi uma coisa que falou assim, vamos implementar. O que aconteceu? Durante 3 anos, foram implementados diversos projetos com um investimento muito alto na empresa que não deram certo. Investimento de milhões. E aí, no planejamento estratégico, foi analisado, gente, por que não deu certo? Nós investimos tanto, compramos máquina, fizemos isso, investimos naquilo, né, um software especializado. E não deu certo. Por quê? E aí, nessa investigação, o que a gente viu? Mas e as pessoas? Quem que vai utilizar esse software? Quem que vai fazer cuidar dessa máquina, desde a manutenção até a operação? E a gente viu que essas pessoas não tinham sido envolvidas, né? E aí foi um grande... Nossa, então o que a gente está fazendo de errado? Nós não estamos fazendo a gestão da mudança, que é o foco nas pessoas. E a partir disso foi implementada a metodologia de gestão da mudança em todos os projetos, em todas as ações de melhoria. E aí, na unidade, eu representava, né, essa pessoa da gestão de mudança. Então, todos os projetos, eram 30 projetos, desde investimentos, altos investimentos, como mudanças de rotina, onde a gente participava, né, e eu vinha com esse olhar de pessoas. Então, peraí, nós estamos falando que nós vamos mudar esse processo. Tá, o que nós vamos impactar nas pessoas? Primeiro, essa análise. Vai mudar a rotina? Vai mudar, né, a forma como eles fazem? Vai mudar, eles vão precisar de um treinamento específico, né, um treinamento de especialização? Não. Ou só um treinamento de conscientização, de mudança mesmo, de como, né, realizar aquela atividade. Então, desde o início do projeto, na concepção do projeto, né, a gente já trabalhava junto, pensando nas pessoas. E aí, a partir da implementação, a gente começava a comunicar, olha, gente, vai vir uma mudança, né? E as pessoas já estavam preparadas. Em alguns momentos, dependendo do projeto, a gente também fazia grupos focais para entender deles também se eles tinham alguma sugestão com relação àquela mudança. E ao longo de todo o projeto, a gente ia trabalhando. Cada etapa do projeto, a gente focava de uma forma diferente. Legal. Aí, treinamentos, comunicações, né? Comunicações o tempo inteiro comunicando, olha, a mudança está vindo, vai acontecer isso, tem mais informações, a gente vai ministrar o treinamento, né? Canal de comunicação, se tiver qualquer dúvida, você entra em contato que a gente explica. E ao longo desse projeto, a gente teve projeto de 1 ano, que a gente acompanhou passo a passo. Então, é paralelo, né? Existe uma metodologia de gestão de projetos e paralela a isso a gente trabalha a gestão da mudança, que é focada especialmente nas pessoas. E nunca esquecer de, no final, fazer o reconhecimento, né? E era uma etapa muito importante. Reconhecer as pessoas, né? Reconhecer o que elas fizeram, a entrega que elas tiveram naquele momento. Então, o que a gente viu? A mudança. Nós começamos a implementar projetos que davam resultado. Legal. Porque nós envolvemos as pessoas. E quando a gente fala de mudança, parece que é uma coisa simples, mas não é. Não é, pelo contrário. E assim, quando você... Igual você falou aí da gestão, né? Então a gente avisava que tal coisa ia mudar. E isso gera uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade, ela gera ruídos, né? E tem aquela rádio lá por trás, lá dos colaboradores. Fulana, a rádio corredor. A rádio corredor. Que são coisas que com certeza devem impactar bastante. Mas olha só, o nosso primeiro bloco já chegou ao final. Você vê que passou voando, né, Sara? Mas não se preocupem, sim. Olha, a gente já volta. A Sara, ela trabalhou com metodologias de desempenho, como Nine Box, e ela vai falar um pouco da importância da avaliação, não só dos resultados, mas também, assim, do próprio potencial dos colaboradores para o futuro da empresa. A gente vai falar um pouco sobre essa gestão integrada, né, para tirar essa visão da burocracia e também da experiência aí com o endomarketing, que eu acho também que vai colaborar muito com você, ouvinte, que está aí ouvindo o Empreendedor em Ação.
aqui na Rádio Universitária. Então continue conosco, daqui a pouco a gente volta. E antes de encerrar o bloco, eu quero só agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, que, gente, está construindo em Minas, Bahia, tá? Só que alavanca aí pelos estados, né? A Impremix, que é aquela empresa incrível que traz para nós as canecas, os nossos convidados. Tá linda, não tá, Sara? Linda, adorei. Não é? A Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Empreendedor em Ação. Lá você recebe as notificações, clicar no sininho, né? De toda a programação que vai entrando. E me segue lá no @ArianeGaldino _reinventa. Daqui a pouco a gente volta com mais Sara aqui no Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com Empreendedor em Ação. Esse programa, você já sabe, toda quinta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro aqui na Rádio Universitária. E se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, porque quando a gente termina o programa aqui, ó, já entra a programação automaticamente lá no YouTube, no nosso canal, no Empreendedor em Ação. Então já aproveita, se inscreve, lembrando que a Rádio Universitária, você escuta ela de qualquer lugar do planeta. Só clicar no link que você fica ligadinho aqui com a nossa programação. É o melhor da música e do conhecimento para você. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic e a Fadenor, pelo apoio cultural ao nosso programa aqui. Hoje eu estou falando com a Sara. A Sara, gente, ela é administradora, ela tem MBA em gestão empresarial
é auditora líder de sistemas de gestão integrados e tem mais de 20 anos de atuação em empresas nacionais e multinacionais. Isso fez com que ela acumulasse experiência em gestão de pessoas, qualidade, segurança e meio ambiente. Hoje, especialista em normas ISO e em programas de desenvolvimento de talentos, liderança e cultura organizacional, ela é sócia da Vincular, que é uma empresa que apoia negócios na construção de sistemas de gestão sustentáveis e de equipes mais preparadas para os desafios atuais. Nós já tivemos uma aula aqui no primeiro bloco sobre como que as empresas elas podem adquirir a certificação do ISO, como que isso pode ser consistente, como que isso pode ser autossustentável. ISO não é só para a empresa grandona, é processo para a empresa pequena, para a média organização. Então a gente já entendeu isso no primeiro bloco. Se você perdeu, vai no canal para você saber mais um pouquinho. E aí, Sara, voltando aqui com você, nesse segundo bloco, você já trabalhou com metodologia de desempenho como Ninebox. Sim. Né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa metodologia e qual que é a importância de avaliar não apenas os resultados, mas também o potencial dos colaboradores para o futuro da empresa. Olha, é muito importante. Eu já participei, né, da implementação, inclusive, do Ninebox, né, em empresas. Porque o que acontece hoje em dia, o que o mercado pede? As pessoas que estão no mercado, elas buscam sempre oportunidade de crescimento. E essas metodologias, a Ninebox é uma delas, a mais conhecida, mais difundida no mercado, mais utilizada, mas o foco né, eu tô ali, eu dedico, então qual que é, né, meu resultado? E aí, quando a gente fala de resultado, né, que a avaliação, ela olha isso, eu tenho as minhas metas a ser atingidas, mas eu tenho também a parte comportamental, eu tenho o meu potencial, né, e a Ninebox, ela traz esse olhar, né. A maioria das empresas antes trabalhava só com a questão da meta, né, eu atingi o resultado, atingi uma meta, né, e aí eu tenho, não, mas só que agora a gente tem uma outra visão, né, qual que é o meu potencial, onde eu posso chegar? E geralmente, né, as pessoas perguntam muito isso, né? Onde eu quero chegar, eu quero crescer, eu tenho oportunidade aqui. E essa ferramenta, ela nos mostra quais são os potenciais da empresa. Então, você avalia, né, baseado tanto nos resultados, mas como também é o que a empresa valoriza. Porque aí cada empresa tem uma cultura, tem os seus valores. E aí a empresa, mediante a sua cultura, os seus valores, quais são aquelas pessoas que estão mais alinhadas e que ela enxerga potencial de crescimento. E é muito importante para você ter, né, a sustentabilidade da empresa. Por quê? A gente sabe que as empresas mudam, as pessoas mudam, crescem, a necessidade de mais, né, contratação de mais colaboradores ou a necessidade de mudança mesmo. A pessoa teve uma outra oportunidade, acontece, é normal. Mas a gente tem que se preparar, né, e ter sustentabilidade. Se aquela pessoa sair, o que pode acontecer? Então, eu tenho que ter essas potenciais, a pessoa tem que enxergar essa oportunidade de crescimento até para ela se engajar mais. Então, a gente percebe, quando a gente implementa a ferramenta Ninebox, as pessoas muito mais envolvidas em se inteirar mais e fazer mais parte da cultura organizacional também. Porque ela enxerga que isso é importante, né? Não só bater uma meta, ela tem que estar alinhada com os comportamentos esperados pela empresa. E aí a gente consegue ver esse desenvolvimento também. E muitas vezes a gestão integrada ela é vista como burocrática, né? Como mostrar isso para o empresário? Que qualidade, segurança e meio ambiente podem ser diferenciais competitivos e não apenas custo. Porque essa é uma visão, né? E a gente tem que ter essa visão estratégica, né? Para com o dinheiro. Aquela coisa, a gente tem que respeitar o dinheiro, né? Mas como é que você faz, assim, dentro do seu método, né? Como é que você consegue mostrar para o empresário que isso não é só custo? Na verdade, é um investimento. Bom, a melhor forma é a gente mostrar com números, né? Nós já falamos, o empresário gosta de número, entende número e exemplos práticos, né? Então, a gente tem que mostrar, por exemplo, se a gente implementa uma norma de qualidade, né, nós vamos mostrar para ele que nós estamos melhorando os processos e que provavelmente nós estamos, né, consequentemente, nós estamos reduzindo retrabalho, reduzindo refugo, reduzindo desperdícios. O que isso retorna para ele? Volta em forma de redução de custos e aumento da lucratividade.
Então, ele precisa desse número. Então, é importante a gente mostrar. Se a gente está trabalhando com a norma de segurança, né? Segurança do trabalhador, que é a 45.001, ela é voltada para a segurança, né? Então, você toma medidas para garantir a segurança do trabalhador. Então, você evita afastamentos, você evita acidentes. E isso, além, né, de ter um custo no sentido da pessoa não estar ali realizando a sua atividade, pode ter custo operacional também, pode ter custos trabalhistas também. Então a gente mostra esses números para os empresários e eles falam, nossa, mas realmente o meu absenteísmo, ele era, né, alto, né, o meu índice de falta era muito alto e a partir dessas medidas a gente diminuiu. Então isso é ganho para ele, né? Quando a gente fala também de meio ambiente, né, gera redução de custos também. Quando você começa a pensar no desperdício de recursos naturais, que você começa a tratar isso de uma outra forma, aí também gera lucratividade, redução de custos e lucratividade da empresa. Então, esses números falam por si só. Essa semana eu estou realizando auditorias de meio ambiente, né, numa empresa, numa cliente, e aí a gente está conversando com as pessoas, né, e o que a gente está enxergando? Que as pessoas enxergaram isso dentro da empresa e estão levando para casa. Então, muitos exemplos que eles estão trazendo é, olha, eu enxerguei que lá na minha casa eu também posso fazer o que a gente fez aqui. Aí lá na minha casa, eu não estou mais usando, né, a mangueira para lavar o passeio. Eu estou pegando a água que eu usei na máquina de lavar e jogando ali. Legal. E reduziu a minha conta de luz. Então, assim, você vê na prática isso acontecendo, né? E aí vai tomando força. E a gente vai mostrando números e ele vê, não, eu estou tendo um benefício, né? E também a gente mostra que é um diferencial competitivo no sentido de que poucas empresas hoje no Brasil são certificadas. Quando a gente vê em números, nós temos hoje mais ou menos 26 milhões de CNPJs ativos no Brasil. E somente 22.500 empresas certificadas, contando todas essas normas, que dá um percentual de mais ou menos 0,1%, menor que isso. Olha só. Então é uma ótima oportunidade de negócio, é um diferencial, porque quando a empresa chega e fala, não, sou certificado, você já consegue enxergar que, olha, então a qualidade dela está assegurada, ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com a segurança do trabalhador. Então, isso conta muito. Muito legal. E, assim, você que tem experiência também, você tem uma experiência em engajamento e endomarketing, né? Uhum. Quais estratégias têm se mostrado mais eficazes para manter os colaboradores conectados à cultura da empresa? Especialmente em cenários de alta rotatividade, que penso eu, não sei, vou falar assim, tá? Jogando para o universo. Que talvez seja um problema atualíssimo, né? Muito. Porque eu tenho vivenciado essa rotatividade. Por mais que a gente implemente assim, possibilidades para reter os talentos, né? Uhum. Vai colocando benefícios, vai trabalhando as equipes de uma maneira diferenciada, mais que a gente tente engajar e tudo, a gente está passando, eu pelo menos tenho passado por esse cenário de alta rotatividade, escuto muito isso nos meios em que eu ando por aí, né? Então eu acho que eu vejo, para mim hoje é um grande desafio, sabe? Manter talentos no negócio, não só manter, captar essas pessoas, né? Uhum. Atrair essas pessoas no mercado também. A gente vê que não é só mais a credibilidade também da marca que faz com que as pessoas queiram trabalhar com você. Tem outros aspectos que eu não sei se a gente conseguiu compreender ainda, sabe? Uhum. Essa pegada. Porque se a gente for pensar nessa área, nós temos 4 gerações no mercado de trabalho, né? Então são 4 maneiras de ver o mundo. Sim. São 4 filtros, né? Exatamente. E qual que é o ponto de convergência desses olhares? Então eu me reflito muito acerca disso, porque como eu sou especialista em liderança criativa, eu olho para isso e fico assim, sabe, matutando. Então, o que eu estudei 2 anos atrás de liderança criativa, agora já é bem diferente. Bem diferente. Né? Os ângulos são bem diferentes. Queria que você falasse um pouco pra gente, assim, sobre essa questão das estratégias relacionadas a engajamento e endomarketing podem colaborar. Sim. Bom, essa é uma realidade. E a gente estava conversando, como eu falei para você na semana passada, né? Eu estava no Conexão Industrial e a gente teve a oportunidade de conversar, né? Participei da rodada de negócio, a gente teve a oportunidade de conversar com diversos empresários, né? Empresas,
do Brasil. E aí tinha, especificamente numa rodada lá, tinham representantes de todas as regiões. E a gente chegou num senso comum que está acontecendo no Brasil inteiro. A questão da atração e retenção de talentos. Porque a gente reclamaram aqui no Norte de Minas. Não é no Norte de Minas. Eu estou vindo do sul do país e está acontecendo a mesma coisa. Então, a gente tem que mudar, né? A gente viu que tem que mudar. Como você falou, a gente está trabalhando com gerações diferentes, né? E a gente vai ter que criar, né, meios da gente conseguir. A gente que trabalha com recrutamento e seleção, de atrair o empresário, de reter, mas a gente viu assim que em algumas empresas que a gente está vendo que tem sucesso, né, a gente viu algumas estratégias que estão, né, fazendo a diferença ali. A gente não sabe se isso vai atender a todo mundo, mas são algumas que a gente percebe que hoje em dia estão se destacando, que é dar voz, né, dar propósito e incluir essas pessoas, né, fazer com que elas se sintam parte, né, que elas fazem parte, né, daquele propósito mesmo. Então, assim, a comunicação é muito importante, né? A comunicação, ela não era uma coisa tão a via de mão dupla, né? A gente não sabia direito quais que eram os objetivos da empresa. Então, quando as pessoas têm comunicação, a comunicação flui, você sabe tudo que está acontecendo ao seu redor, né, o que a empresa está planejando, as pessoas se sentem mais parte, né? A questão da gestão da mudança que volta, né? Comunicar com as pessoas, fazerem as coisas serem entendidas, né? Líderes mais acessíveis, né? Antes a gente tinha uma liderança que era uma liderança mais diferenciada. Eu estou aqui para dar ordem e vocês, né, me obedecerem. Hoje não. O líder tem que ser mais acessível, ele tem que dar feedback, ele tem que acompanhar, né, como que está cada um. Tem a parte também, inclusive, a gente está falando hoje de questões psicossociais, então ele tem que estar inteirado com isso, né, tem que fazer a coisa acontecer nesse sentido. Alguns rituais que são simples, acompanhamento, né, fazer monitoramento, uma reunião diária de 10 minutos ali para ele saber como que está o clima, como que ele pode agir, o que ele pode ajudar, são questões simples, né, planos de carreiras claros e estruturados, né, as pessoas valorizam muito isso hoje em dia. A gente vê muito nas nossas entrevistas com candidatos, uma pergunta recorrente essa empresa tem plano de carreira e oportunidade de crescimento? Se a gente fala, é importante, né? É importantíssimo, tem que ter perspectiva, né? E muitas vezes eles desistem do processo por não ter. O Paulo está até falando assim, que quem cuida da empresa no final das contas é o funcionário também, é o colaborador, né? Exatamente. Que está ali de frente para o processo todo, né? Para o que a empresa demanda. Exato, né? Exato. São as pessoas que fazem acontecer. Você pode ter o melhor equipamento que tem, mas tem que ter pelo menos uma pessoa lá para fazer a utilização desse equipamento, né? Verdade. Então, assim, aí tem essa questão, hoje em dia as pessoas se preocupam muito, se focam muito nisso, com razão, né? Esse plano de carreira, de crescimento e treinamentos. Muitas empresas, muitos locais também, eles têm programas de treinamento muito atrativos, né? Que vão além da questão técnica, comportamental também é importante. Isso atrai e retém as pessoas. Então, essa visão diferente é criar outros meios. A gente tem também a questão técnica, questões técnicas, tem algumas posições que são bastante técnicas, empresas que exigem muito conhecimento técnico, mas aí como que faz? A empresa fornece, não fornece, ajuda, não ajuda? Então, assim, esse envolvimento da empresa para entender o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Claro, não é assistencialismo, mas é entender que o que ele pode fazer para melhorar o trabalho daquela pessoa, ele vai ter de resultado também. Bom, e aí você falando da questão dos líderes, né, com relação ao desenvolvimento de lideranças, quais habilidades novas assim que ganharam destaque nos últimos anos? Porque como mudou tudo, né? O cenário mudou todo. Pandemia, então vamos humanizar mais, né? Ver aquela onda assim de olhar o mundo com outros olhos. A gente sabe que não foi bem assim, mas vieram muitas campanhas, né, relacionadas a isso. Então, como preparar líderes futuros sem gerar insegurança ou competição negativa nas equipes atuais? Bom, a gente viu uma mudança no perfil
da liderança nos últimos anos, que antes a gente tinha um perfil mais técnico, né, voltado para resultado, tudo, e hoje não. Hoje a gente precisa de uma liderança que também tenha soft skills, tenha habilidades comportamentais, né, tenha habilidades de trabalhar também questões sociais, interpessoais. E dentro do universo que a gente está trabalhando, algumas, né, dessas habilidades que estão muito valorizadas no mercado e que a gente entende que o líder tem que trabalhar, são questões como inteligência emocional. Então, a gente tem que saber lidar com pressão, porque hoje todo mundo vive sob pressão, né? Então, saber lidar com pressão, saber lidar com as pessoas, com os conflitos, com diversidade. Hoje a gente tem muita diversidade e as pessoas falam. Antes a gente não falava muito, né? É verdade. Então, mas hoje as pessoas falam. Então, ele tem que saber lidar com isso no dia a dia. Então, ele tem que trabalhar muito essa questão da inteligência emocional, né? Tem que ter uma comunicação clara, empática, tem que transmitir o que ele realmente quer. E a comunicação, ela tem N, né, possibilidades, porque não é só o que a gente fala, é a maneira como a gente fala, o nosso tom de voz. E a gente vê muito isso na empresa. Ah, mas eu falei, eu dei o meu recado. Mas como que você deu o seu recado? Então, a gente vê um problema quando a gente vai nas empresas, né, que a gente fala assim, o que a gente pode ajudar no desenvolvimento da liderança? Comunicação. A comunicação aqui é um problema. Todas as empresas, pequenas, médias, grandes empresas, de todos os segmentos. É ponto comum. Né? Lá nas minhas empresas mesmo eu faço pesquisa de clima, né? Volta e meia. Ótimo, excelente. Aí, a última pesquisa de clima, eu imaginei. Você faz, eu já fico imaginando o que vai vir de resultado da pesquisa. Totalmente contrário do que eu imaginei. É. Então, eu tava achando, a visão que eu tive desses últimos meses é que o engajamento deles estava muito melhor, a comunicação entre, né, as lojas estava melhor, né? São 5 lojas físicas e tal. Aí você tem as equipes, né? Tem o administrativo, tem a galera do marketing, tem os vendedores, tem a gestão, né? A liderança e tudo. E eu achei que a comunicação estava muito melhor, pois para o meu, na minha surpresa, na avaliação de clima, eles pediram uma atenção maior com relação à interação entre as equipes, né? E eu realmente não esperava, porque a gente busca promover essa interação, né? E fazer isso de uma maneira que às vezes assim, pareça natural, por conta do número de reuniões que se tem, né? Dos feedbacks, a gente trabalha com sistemas de reunião de comunicação, de feedback. Eu e o Léo, que é o meu marido sócio, nós somos muito acessíveis. A liderança é muito acessível, né? Tem a nossa supervisora também que está passando em todas as horas, assim, pescando esses, né, no dia a dia, essa rotina. E aí a gente, às vezes, realmente precisa sistematizar, né? Não é para burocratizar, mas assim, é criar um sistema mesmo de avaliação das situações dentro do negócio, né, Sara? Senão a gente perde com isso. A gente perde pessoas, né? Exato. E validar a comunicação. Uma das coisas que a gente esquece é validar. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu tenho um programa que eu faço, mas aí você vai ver assim, mas você confirmou que a pessoa entendeu o que você falou? Aí eu perguntei pra ela, você entendeu? A pessoa fez assim, balançou a cabeça. Sim, entendi. Se você perguntou pra ela o que ela entendeu, porque isso é tão importante, porque a comunicação, ela tem ali no meio um monte, né, de como eu vou falar, ruído, né? E aí o que é claro pra mim, o que é óbvio pra mim, a gente fala isso o tempo todo, o que é óbvio pra mim pode não ser óbvio pra você. Então você acha que você tá fazendo da melhor forma, mas será que a pessoa realmente está recebendo? Será que é a melhor forma de você comunicar? Hoje em dia a gente usa muito o WhatsApp. Mas a leitura, eu posso ler de uma forma, se ler de outra, então a gente tem que pensar muito nessa validação da comunicação. Será que o que eu queria passar realmente foi a mensagem recebida? E muitas vezes a gente faz várias iniciativas, mas a gente não foca na validação, né? Verdade. Então, talvez o pulo do gato esteja aí, né? Verdade. E assim, quando a gente fala de programas de sucessão, que é um ponto sensível também por muitas empresas, né? Porque em algumas empresas, quando você pensa, perdeu pessoas, perdeu processos, né? O que a gente pode fazer para lidar com isso, para diminuir essa insegurança?
Pensando já nesse cenário de alta rotatividade que a gente vive hoje. Sim, é importantíssimo. A gente falou de metodologia de avaliação para a gente identificar potenciais líderes, sucessores, né, independente da carreira, se é liderança ou carreira técnica, porque o técnico também faz muita diferença. Eu tive uma situação uma vez que a gente tinha um especialista que era assim, a pessoa que conhecia todo o processo, e de repente ele falou: estou saindo. A empresa entrou em colapso. Por quê? O conhecimento estava todo na cabeça dele. E não tinha formado um sucessor ainda. Então, teve muito problema. Então, as empresas têm que se preocupar com isso para a continuidade, para a perenidade do negócio. Então, se eu quiser manter, eu tenho que... Esse conhecimento ele tem que ser difundido e eu tenho que ter pessoas preparadas para assumir. E o ideal, inclusive, pela metodologia, é você ter 2 sucessores para cada cargo estratégico. Porque às vezes, também não te deixa um pouco ali suscetível a alguma coisa, né? E ter os processos estruturados para replicar. Exatamente. Estruturados e descritos, né? Que foi um outro problema que a gente teve. Estava tudo na cabeça desse especialista, não estava descrito. Então, mesmo para treinar outra pessoa, se você tem descrito, o processo fica mais fácil. Né? Mas aí entender isso como um processo natural. As pessoas têm que entender que a gente não vai ficar para sempre nas empresas. Mesmo quem é o dono, né, o proprietário, uma hora ele vai ter que fazer a sucessão. Né? Nós estamos falando também dessa parte. Sim. E que hoje em dia também é um assunto ainda que ainda não está tão difundido, porque vai ser meu filho que vai assumir, mas será que ele está preparado? Eu estou preparando esse filho para ser o meu substituto, para fazer essa sucessão? Será que tem interesse? Será que tem interesse? Porque hoje a gente vê também, a gente trabalha com uma empresa que está fazendo esse processo, então tem essa parte também do interesse, tem essa parte também da preparação. Então, ter esse processo estruturado pensando no futuro da empresa. Como que eu vou me manter? Né? A gente vê empresas que acabam no processo sucessório, porque não conseguiu alguém. Talvez não seja alguém da família, mas pode ser um profissional, é a questão de profissionalizar, mas a gente tem que ter esse processo estruturado. E aí a gente tem, né, para estruturar esse processo, a gente precisa fazer esse mapeamento, né, de quem são esses potenciais que a gente viu lá atrás, que pode ser feito através da metodologia 9box ou outra metodologia de avaliação de desempenho. A gente tem que fazer um plano de desenvolvimento individual, então aquela pessoa tem que ser treinada no que é importante para pensar naquele cargo. Então e aí para essa pessoa também a gente vai ter que trabalhar muito bem, porque ela está ali fazendo uma atividade, mas ela está se preparando para assumir outra. Então ela está assumindo responsabilidades, atividades a mais, né? Fazer essa pessoa vivenciar isso, não, claro, na sua totalidade, mas que ela participe de projetos. A gente tem que a gente chama de job rotation, da pessoa ficar ali um tempo naquela área, conhecer melhor, fazer atividades, né, dessa mudar de área, liderança, dentro do negócio, né? Mudar de área, exatamente. Por um tempo fazer essa rotatividade, né? Então, são estratégias, instrumentos que a gente tem para formar. E trabalhar bastante a comunicação. A comunicação para essas pessoas que são potenciais e para as pessoas que são os atuais. Porque eles também têm que entender que isso é necessário para a empresa. Né? Não é que ele não está pensando numa substituição ali naquele momento, né? Não é que eu estou ameaçando o cargo de ninguém, mas eu estou pensando no futuro da empresa. E eu, como diretor, como dono, como proprietário, eu tenho que sempre estar pensando à frente, pensando estrategicamente. E o processo de sucessão ele é muito estratégico, se a gente quer, né, que a empresa permaneça e cresça cada vez mais. Seja sustentável, né, Sandra? Exatamente. Agora, assim, olhando para a questão do gestor, tanto o dono, o proprietário, CEO, o diretor, enfim, quanto para as pessoas que estão nos cargos de liderança, quais habilidades você diria assim, que não podem faltar em um gestor moderno? O que não pode faltar em um gestor moderno hoje? Eu acredito que seja essa questão da inteligência emocional, de saber lidar, né, com essa diversidade que a gente tem, a comunicação, né, aprimorar essa comunicação, porque vai além da fala, que vai muito mais. Também trabalhar questões de mudança, a gente tem mudança o tempo inteiro, então eu tenho que estar preparado para isso estrategicamente, né, e pensar que o que eu faço hoje vai impactar no meu amanhã. Então essa visão estratégica das minhas ações a curto, a médio e longo prazo é importante, né? E tem também essa visão de sustentabilidade, né? Então são algumas das características que a gente tem trabalhado muito na liderança e que a gente enxerga que nas empresas são o foco hoje.
A gente tá chegando já no final do programa. Eu quero até passar um @ pro pessoal seguir a Vincular. @vincular pessoas e empresas. Então, @vincular pessoas e empresas. E empresas. Isso, tudo junto. Pronto, gente, já segue aí a empresa da Sara e lá você vai ver o @ da Sara também e da sócia da Sara, tá bom? Agora, eu queria que você deixasse para nós um conselho. Porque não deu tempo de falar sobre a questão do campo da sustentabilidade, mas a gente foi falando aos pouquinhos aqui, né, nas perguntas. Sim. Mas eu queria que você deixasse um conselho, assim, para os empreendedores, empresários que desejam construir organizações sólidas, sustentáveis, né, e com equipes engajadas. Qual que seria esse direcionamento? Fala aí que eu estou aqui escutando também. Bom, reforçando o que a gente falou aqui ao longo da entrevista, é investir em pessoas e processos, né? As pessoas, elas são o coração da empresa, que o Paulo reforçou aqui pra gente. Quem, né, na verdade, faz a empresa funcionar são as pessoas. Mas a gente também precisa de processos estruturados para que elas consigam desenvolver todo o potencial que elas têm. Então, invistam nas pessoas, invistam nos processos. A gente sabe que tem formas simples da gente trabalhar, uma empresa de qualquer segmento, o número de colaboradores também, né, a gente pode adequar de 2 a 100, a gente trabalha com empresas que têm 500 pessoas, mas a gente fez um programa de desenvolvimento de liderança que a gente trabalhou 40 pessoas, mas esse mesmo programa nós fizemos também para uma empresa que tinha 4 líderes e funcionou. E as pessoas deram resultado, mudou o cenário da empresa. Então, a metodologia, ela funciona. É só você se adequar, né? É só você trazer para a sua realidade. E a Vincular, ela trabalha nesse foco, né? De trazer essas metodologias para serem aplicadas em qualquer segmento, em qualquer lugar e trabalhando sempre juntos. A gente busca sempre trabalhar pessoas e processos para crescerem juntas, né? E promover a sustentabilidade dos negócios. Muito bom. É isso aí. E coração aberto, né, Sara? Isso, exatamente. Para as mudanças, para gerir essas mudanças, aí, gente. Né? Mudança é o tempo inteiro. A gente está vendo aí, tecnologia está vindo o tempo todo. Às vezes a gente nem consegue absorver tanta tecnologia, tanta coisa nova que está vindo. Mas a gente tem que adaptar mesmo. Temos que ser flexíveis, né, Sara? Exato. Sara, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Você está conosco hoje aqui no programa, né? Trazendo seu conhecimento, sua visão. A gente vai extrapolar muito nosso contato com a Vincular, porque vocês têm algumas outras áreas. Vamos trazer mais pessoas da Vincular para conversar com a gente aqui, porque eu acho importante explanar o máximo de possibilidades e oportunidades para os empreendedores e os aspirantes aí ao mundo do empreendedorismo, para que nós possamos conhecer soluções, né? E saber dos caminhos que são viáveis para que a gente possa seguir nessa trajetória que é complexa, não é nada romântica, né? Traz muitos desafios. É difícil. Né? Mas quando você tem propósito, a gente gosta do que faz. Eu falo assim, quando você gosta do que você faz, você tem propósito, você enxerga seu negócio e o que ele traz para o mercado, eu acho que a gente fica mais apaixonado, né? E assim, e trabalhar apaixonado, você dá conta dos gargalos, né? E você administra o desgaste, porque desgaste, gente, sempre vai ter. Em qualquer negócio, você pode ser um concursado, você pode ser... Não importa, sempre vai haver desgaste, a gente tem que aprender a administrar. Então, esse papo com você foi muito legal, obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, e falando também dessa nossa missão. Quando você fala assim que a gente tem que ter um propósito, quando a gente investiu na Vincular, eu e a minha sócia, era essa a nossa missão, né, mudar um pouquinho, né, esse pensamento e trazer para as pessoas que a gente pode, se a gente tem um objetivo, se a gente tem um propósito, a gente pode fazer acontecer. E assim, quando a gente vê as coisas dando resultado, a gente fica muito feliz, igual são coisas simples que me deixam muito feliz. Essa semana eu fiquei muito feliz com essa auditoria que eu já te falei, que as pessoas, quando eu vejo que as pessoas realmente introjetaram, né, trouxeram para a realidade delas, né, essa mudança de comportamento, fazendo isso em casa, e levaram para casa. E eu lembrei de um caso de uma colaboradora lá que falou assim, olha, e eu tô guardando o meu óleo, eu tô fazendo sabão e eu tô pensando em começar a vender. Muito legal. Sabe, assim, legal demais. Essa mudança de comportamento. Então, você vê que a gente pode, mínimas coisas, mudar e ter objetivos, né, que a gente pode alcançar e
ter esse propósito bem claro para as pessoas e trabalhar junto. E a Vincular está aí com esse olhar para ajudar as empresas, os empresários a conseguir, né, enxergar possibilidades de implementar metodologias que trazem resultados. Muito bom, muito obrigada, Sara. Gente, já segue lá, @vincular pessoas e empresas. E nós ficamos por aqui. Hoje nós conversamos com a Sara Pereira Fernandes, ela que é administradora, MBA em gestão empresarial, e trouxe para nós uma experiência aí de 20 anos de atuação em empresas. Falamos aqui sobre normas de ISO, programas de desenvolvimento de talento, liderança e cultura organizacional. Vai lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação, se você perdeu algum pedacinho aqui do nosso programa, ou se você quer ouvir tudo de novo, ou se você quer compartilhar com aquele amigo que está lá na China empreendendo, não tem, manda, gente, internet, YouTube, nós estamos aí para isso. Se você tem dificuldade hoje, não pode ficar escutando o programa no som, no carro, de casa, não se preocupe, joga o link aí da rádio no seu celular e você pode escutar a rádio em qualquer lugar, tá bom? Nós ficamos por aqui, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, que tem crescido muito como cooperativa, trazido soluções aí para os seus cooperados, né? Para os seus clientes de modo geral, a Novais Empreendimentos também, que traz soluções para vocês em construção, para a Impremix, que traz também soluções em serviços gráficos, pode colaborar muito com o seu negócio, para a Crijóis, para a Classic Men's Club e Fadenófica, que é a nossa gratidão, nosso abraço, e até na próxima semana, às 18 horas, na Rádio Universitária. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.